Amém. Vamos para Gênesis, capítulo de número 28. Vamos, devido o domingo diferente, quero continuar Gênesis. Gênesis capítulo 28. Nós vamos hoje pela manhã do verso 1 ao verso número 9 e à noite daremos continuidade do 10 ao 22. Gênesis, capítulo 28, verso de número 1 ao verso de número 9. Diz assim: Isaac chamou Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: Não escolha uma esposa dentre as filhas de Canaã. Levante-se e vá a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de sua mãe, e tome lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça com que seja fecundo e o multiplique, para que você venha a ser uma multidão de povos. Que ele lhe dê a bênção de Abraão, a você e a sua descendência, para que você possua a terra de suas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim, Isaac despediu Jacó, que se foi a Padã Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Esaú viu que Isaac havia abençoado Jacó e o havia mandado a Padã Arã para tomar de lá esposa para si, e que, ao abençoá-lo, lhe havia ordenado que não escolhesse uma esposa dentre as filhas de Canaã. Soube também que Jacó, obedecendo ao seu pai e sua mãe, havia ido a Padã Arã. Sabendo também que Isaac, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, Esaú foi à casa de Ismael e, além das mulheres que já tinha, tomou por mulher Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelas verdades, Senhor, que aqui estão reveladas. Fala-nos, porque o Senhor é o Senhor da palavra. É o dono da história e é quem inspira esta história. Por isso, Senhor, nos abençoa com as verdades que o Senhor aplica em nossos corações. Em nome de Cristo, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Sermão dominical, domingo de Natal, e é comum que todos esperem que nós tenhamos aqui uma mensagem, né, que faça alusão ao menino, uma mensagem que, em certo sentido, seja tão confortante, acalentadora, cheia de amor e de esperança, até mesmo porque nós estamos, em certo sentido, né, vivendo os dias difíceis, uma política conturbada, e nós não sabemos o que vem pela frente em 2023, então nada melhor do que encerrar o domingo, ouvindo uma mensagem tão carinhosa, tão linda, de um bebê, de algo tão sublime ao coração dos homens. E a sociedade, parece que ela fica mais tocada com a chegada do Natal, a chegada de um bebê. Eu ouço sempre dizer, esse é o pior ou o melhor período do ano, ou a melhor festa. Bom, mas o curioso é saber que a mesma sociedade que está celebrando um bebê é a mesma que defende aborto. Não é ela hoje que celebra o Natal e ao mesmo tempo, no mesmo instante, tem agido contrariamente às verdades do Evangelho? Não parece algo contraditório? Então nós precisamos
pensar que tem alguma coisa errada aí nessa história de Natal, nessa data de Natal. Parece que não tem o verdadeiro significado, por isso tanta gente comemora com tanta alegria. Mas aí a gente chega a Natal e tem que perguntar: o que danado é Natal? E o que ele representa? Eu acho que são perguntas importantes, porque talvez a gente consiga, de fato, saber da seriedade do que é comemorar Natal. Então, quando eu fiz a análise do capítulo 28, eu digo: não, Deus, obrigado, porque não tem texto melhor para falar de Natal do que o texto de hoje que nós acabamos de ler. E você já sabe o contexto. O mais velho será servo do mais moço, disse Deus, capítulo 25, 23, a Rebeca. E a história ela vai se desenrolar assim. Esaú, o mais velho, não ligava para as coisas espirituais, e logo de cara nós vimos, ele vendeu o seu direito de primogenitura ao irmão por comida. E o safadinho ainda casou com 2 mulheres hititas, ou etéias. Mas mesmo assim, nós vimos, Isaac amava o danado. Isaac nem se preocupava com o que Deus falara a Rebeca, muito menos com o comportamento de Esaú, que já tinha vendido a primogenitura e também tinha se casado com 2 mulheres ímpias. Ele não se preocupava com isso, o que ele queria mesmo era dar a bênção ao mais velho. Mas Rebeca amava o mais moço, sabia o que Deus tinha com ele, e planejou enganar o esposo. E nós vimos, deu certo. Jacó se passou por Esaú, e o mais moço enganou o pai e roubou a bênção do mais velho. Esaú descobriu, e nós vimos, ficou muito brabo. Queria brigar com o irmão, queria obrigar seu pai a dar a bênção de todo jeito. Como o poço de bênção esgotou, porque Isaac não tinha mais bênção para dar, o consolo seria matar o irmão mais novo. Então pense num cara que só age inconsequentemente. Rebeca, porém, com seu ouvido tuberculoso, ficou sabendo de novo e traça mais um plano. Vamos dar fuga a Jacó. Jacó, ele tem que ir para a casa de Labão. É só uma temporada. Ele vai e quando a poeira baixar, ele volta. Então, mais uma vez era preciso enganar o marido. E ela usa o exemplo do casamento de Esaú. Esaú casou com ímpias e Jacó não pode seguir o mesmo caminho que agora você abençoou Jacó. Ele não pode se engraçar pelas mulheres do mundo, porque agora a bênção está sobre ele. E Isaac, mais uma vez enganado, reconhece a seriedade disso e decide enviar um mais novo para buscar uma esposa dentro da família. E hoje, então, em pleno Natal, nós veremos Jacó receber a bênção pactual e se despedir do seu lar, peregrinando, uma peregrinação que vai durar 20 anos. Nós vamos ver mais tarde. Já Esaú, na tentativa de agradar o pai, vai casar novamente, só que é outro desastre na vida de Esaú. E o que esse texto quer dizer? O que ele significa para nós? E o que ele tem a ver com o Natal? A gente vai ver agora, a partir do verso 1 da narrativa. Olha o que o texto diz. Isaac chamou Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não escolha uma esposa dentre as filhas de Canaã. Levante-se e vá a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de sua mãe, e tome lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Nós vimos que Isaac ele foi enganado.
Mas o texto está nos mostrando agora que Isaac está convicto do que está fazendo. E diz o texto que ele, ao contrário do que queria fazer com o mais velho, o Esaú, ele abençoa o mais novo voluntariamente e publicamente. Lembre que ele estava querendo dar a bênção a Esaú de uma forma escondida, privada, certo? E que ele acabou dando a Jacó por engano. Mas agora ele está abençoando Jacó, o mais novo, voluntariamente e publicamente. Claro que ele não sabe os reais motivos, que estão por trás da história, porque Rebeca sabe que Esaú quer matar Jacó, e ela propõe enviar Jacó à casa do seu irmão Labão, para que ele encontre uma esposa, mas a intenção de Rebeca é que Jacó ele fuja de Esaú. No entanto, embora enganado, ele entende perfeitamente que Jacó, como o abençoado, aquele que recebe a bênção, ele assume uma posição diferente. E ele não pode trilhar mais o caminho do mais velho. E nós sabemos bem o porquê disso. Os casamentos mistos eram uma ameaça à linhagem santa. Gênesis 6:1 diz que quando o povo de Deus se une com os povos pagãos, o mal prevalece. Deuteronômio 7:3 diz que casamento misto abre portas para a infidelidade ao Senhor. Então, Jacó, como escolhido, como agora detentor da linhagem santa, Jacó deveria não casar com mulheres ímpias. E com isso Isaac ordena que Jacó saia e vá buscar uma esposa dentro de sua parentela, especificamente na casa do seu tio Labão, que a gente vai ver que vai dar uma confusão enorme mais na frente, porque Labão vai enganar Jacó. Mas que posição é essa agora imputada sobre Jacó? O que o texto está querendo nos mostrar? O que Moisés intentou mostrar com essa narrativa? A bênção que vem a seguir deixa claro. Veja a bênção 3 e 4. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça com que seja fecundo e o multiplique, para que você venha a ser uma multidão de povos. Que ele lhe dê a bênção de Abraão a você e a sua descendência, para que você possua a terra de suas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Se vocês estão acompanhando as exposições de Gênesis, vocês já ouviram esses versos espalhados em outras histórias. A primeira vez que nós ouvimos foi no relato de Abraão, quando Deus chama Abraão e depois continua a tratar com Abraão. Inúmeras vezes Deus repete essas promessas. Em seguida, nós vimos que Isaac foi estabelecido como a linhagem divina, enquanto Ismael tinha sido rejeitado, e Isaac recebe também as mesmas promessas que foram dadas a Abraão. E elas se resumem da seguinte forma: primeiro, a bênção do Todo-Poderoso. É a segunda vez que aparece essa forma de chamar a Deus o Todo-Poderoso. Lembre-se, o Todo-Poderoso, ele é todo-poderoso porque o texto quer dizer que ele é fiel e tem poder para cumprir com todas as suas promessas. Segundo, fecundidade e multiplicação. Ou seja, Jacó, Abraão, Isaque e Jacó seriam capazes
e no caso aqui Jacó, frutíferos, gerariam muitos filhos. A terceira coisa que o texto fala: povos, nações, reinos brotam dessa multiplicação. A quarta coisa é a memória da posse da terra prometida. Veja, os mesmos termos, os mesmos itens, o mesmo pacto que foi dado a Abraão, foi dado a Isaque, agora está sendo repetido a Jacó. Pois bem, num ato público, Isaque está transferindo a bênção patriarcal ao mais novo. E o que isso quer dizer? Isso fica declarado, ou declara o seguinte: Jacó agora fica definitivamente posto como o sucessor patriarcal. É o núcleo que carrega a linhagem da mulher, e por meio dele é que a promessa será cumprida. Então, a partir de agora fica definitivo. Se nós tínhamos dúvida da posição de Jacó dentro do enredo, não temos mais, porque ao receber a bênção de Abraão e de Isaque, ele é posto como o herdeiro, a linhagem da mulher que vai dar continuidade para a descendência. Então, a responsabilidade é muito grande. A pergunta é: mas ele não é o enganador? Lógico que é. Mas Deus vai começar a tratar com ele nos próximos enredos para fazê-lo Israel. Mas nós vamos continuar, porque alguns personagens estão se despedindo do texto. Veja o verso 5. Assim Isaque despediu Jacó, que se foi a Padã-Arã, casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Agora, Jacó está se despedindo. Ele vai seguir estrada, que é o que nós vamos ver a partir do verso número 10 à noite. Ele vai seguir estrada e muitas coisas irão acontecer. Mas quem se despede definitivamente aqui da narrativa é Isaque. Ele só vai aparecer novamente depois que houver o relato aqui de Esaú. Ele só volta a aparecer no seu obituário, que é em Gênesis 35. Também é possível lembrar, irmãos, é preciso lembrar, que Rebeca também já desaparece da narrativa. Rebeca só volta a ser citada em Gênesis 49, quando Jacó morrer. Então agora, nós temos uma despedida do patriarca Isaque, da matriarca de Israel, porque tem uma proposta interessante nisso. O mais novo, o herdeiro, a linhagem da mulher, o primogênito espiritual, é que vai receber todas as atenções. Por isso que Isaque e Rebeca já saem da narrativa. Se você observar bem, até o nome já é citado antes do de Esaú. Olha no final do texto: irmão de Rebeca, mãe de Jacó. Veja, embora Esaú seja o primogênito, Moisés já cita ele como primeiro, mãe de Jacó e de Esaú, para mostrar que agora ele é o protagonista do enredo. As histórias agora serão sobre Jacó. A partir do verso da noite, do texto da noite, nós vamos ver as peregrinações de Jacó, que vai se estender até José. Ou seja, a coisa está afunilando, nós estamos caminhando para o final, porque Jacó, vem José, e em seguida vem o cativeiro no Egito. Então, a despedida desses personagens, a despedida desses grandes nomes, agora enfatiza o ponto fundamental: Jacó
é o grande protagonista, porque ele é o sucessor patriarcal, o herdeiro, o primogênito espiritual. Em resumo, ele é a linhagem da mulher. Em Jacó está encapsulada a promessa do descendente. Mas antes de começar a jornada de peregrinação do mais novo, Moisés coloca uma nota dos bastidores da bênção. Isaac estava abençoando Esaú, e foi público. Ou seja, Isaac estava abençoando Jacó, e foi público, mas Esaú estava vendo. E Moisés conta os bastidores desse momento. Veja o verso 6. Esaú viu que Isaac havia abençoado Jacó e o havia mandado a Padã-Arã para tomar de lá esposa para si, e que, ao abençoá-lo, lhe havia ordenado que não escolhesse uma esposa dentre as filhas de Canaã. 7. Presta atenção. Soube também que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, havia ido a Padã-Arã. 8. Sabendo também que Isaac, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã. Observe que Moisés, ele registra que a bênção pública, ela foi vista por Esaú. Esaú presenciou o momento. E duas coisas chamam a atenção aqui no texto, que foram coisas que chamaram a atenção de Esaú. Primeiro, Jacó acabou, ou Isaac acabou de abençoar Jacó, e viu Jacó ir a Padã-Arã. E o que foi que Esaú pensou? Ele associou a bênção do pai como sendo resultado da obediência de Jacó. Essa foi a associação que ele fez. Ele disse: opa, meu pai abençoou Jacó porque ele obedeceu e foi a Padã-Arã. A segunda coisa que ele observou é que a ficha caiu. Ele viu que errou quando casou com duas mulheres hititas, e que isso trouxe desgosto ao pai. Então é a segunda coisa que ele percebe do texto. Quando ele vê a bênção, quando ele vê Isaac falando para Jacó, ele entendeu que o casamento dele com duas ímpias foi de desagrado do pai. Então veja, irmãos, essa é uma bela oportunidade de se arrepender e tentar reverter as coisas. Porque ele viu, ele associou que a bênção de Isaac a Jacó é fruto da obediência em ir a Padã-Arã. Segundo, ele viu, ele percebeu que ele errou ao casar com duas mulheres hititas. Então, a associação feita entre obediência e bênção, todo esse enredo, faz Esaú pensar: eu preciso agradar o pai. Eu preciso agradar meu pai. Só que ele foi tentar agradar, e o que ele fez foi drástico. Porque veja o verso 9. Esaú foi à casa de Ismael e, além das mulheres que já tinha, olha a ênfase do texto, além das mulheres que já tinha, tomou por mulher Malate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Irmãos, pensem, a situação de Esaú já não era boa porque ele tinha duas mulheres hititas. Veja, ele desobedeceu a Deus porque casou com duas mulheres. Primeiro ponto. Segundo, ele agrava a sua desobediência, casando com duas mulheres e ainda duas mulheres ímpias. Então, o pecado dele era um pecado enorme. E você poderia até imaginar que, diante do que ele viu,
poderia se esperar que ele chegasse em casa, mandasse as mulheres tudinho pegar o beco, e quem sabe depois seguir o irmão em direção a Padã Arã, para também arrumar uma esposa para ele. Mas, irmãos, gente ruim só faz besteira. O texto diz que ele tinha duas, e ele, para piorar a situação, ainda foi buscar mais uma. Mais uma. Corajoso. Mas aí você pode dizer assim: bom, pastor, mas não foi tão grave como nas outras questões. Porque nas outras ele foi atrás de mulheres hititas, cananitas, que Deus proibia. Mas agora ele viu Deus, o Isaac dizer a Jacó: vá buscar uma esposa na nossa família. Então veja, pelo menos ele acertou. Ele foi buscar uma esposa dentro da família. Só que tem um problema. Ele foi buscar na família de Ismael. Quem era Ismael? Ismael era o filho rejeitado de Abraão, a linhagem da serpente. Ele foi buscar uma ismaelita, que Deus falara que havia rejeitado Ismael. E com isso, Esaú agrava mais ainda a situação dele, porque além de acrescentar mais uma esposa, ele acrescenta mais uma que é reprovada pelo Senhor. Não é interessante, irmãos, essa narrativa? Porque, de um lado, nós temos um Jacó, está sendo abençoado, que vai agora peregrinar, buscando uma esposa dentro da linhagem santa, e nós temos um caminho oposto de um homem atrapalhado, que até quando tenta agradar o pai, peca contra o Senhor. Por que esses dois elementos dentro dessa narrativa? Qual é o objetivo? Bom, se na primeira parte tinha o objetivo de mostrar que Jacó era a linhagem santa, a segunda parte é para mostrar que Esaú é a semente da serpente. Encapsulado está em Jacó a linhagem da mulher. Encapsulada está em Esaú a semente da serpente. As duas linhagens estão postas aqui. Aquilo que Deus disse: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o teu descendente. Veja, mais uma vez se torna claro aqui, a partir de Jacó e de Esaú, as duas linhagens. Primeiro, Caim e Abel. Segundo, Isaac e Ismael. Terceiro, Jacó e Esaú. Então Esaú vai sair da narrativa, ele vai voltar um pouco mais na frente, quando Jacó tiver um encontro com ele. Então, o interessante para a narrativa agora é pegar Jacó e contar a história das peregrinações de Jacó, para mostrar o desenvolvimento da linhagem da semente que provém de Jacó. E Esaú está definitivamente posto como aquele que vai carregar, ou que está carregando a linhagem da serpente. E nós vamos ver que Esaú é quem dá origem ao povo edomita. É um povo que vai viver em conflitos com o povo do Senhor. Então entenda, Gênesis 28, 1 a 9, está posto aqui. Jacó, ele é a linhagem da mulher. Esaú é a linhagem da serpente. Jacó
é o eleito, Esaú é o reprovado. Paulo falou sobre isso em Romanos. Lembra que Paulo diz isso? Não haviam gêmeos nascidos, nem praticado o bem ou mal para que o propósito de Deus segundo a eleição prevalecesse. Mas ele já havia dito a Rebeca: amei a Jacó, odiei Esaú. E aqui está posto. Aí a pergunta é: quais lições? O que tem a ver com Natal? Vamos lá. Eu separei 2 pontos aqui dentro da estrutura. Imagine, irmãos, Isaac enfim reconhece Jacó. Mesmo numa trama cheia de desejos e enganos inconsequentes, Isaac enfim, no capítulo 28, ele reconhece Jacó. Pois é, Deus conduziu a história, mesmo com todo um enredo defeituoso. Deus conduziu a história, mesmo com todos os planos de uma família totalmente conturbada, cheia de enganos. Deus conduziu o enredo. Nós não diferimos muito disso. Nós somos como a família patriarcal, envolvida nos enganos e desejos do mundo. E a gente só descobre quando a pancada é dada na nossa cabeça. E dói, viu? E dói. São piores do que as dores de enxaqueca, porque são dores produzidas por Deus na alma. Mas também, como a família de Isaac, nós também somos frustrados. A gente se organiza tanto, tenta fazer as coisas às escondidas. Tem gente que até não gosta nem de dizer para o diabo não ouvir. E quando nem pensamos e nem imaginamos, dá tudo errado. Nem adiantou organizar, esconder, porque deu errado. Enfim, irmãos, seja a confusão do nosso engano, ou a decepção dos nossos planos arrasados, o que nós aprendemos dentro desse contexto é que nada frustra os planos de Deus. Erramos, pecamos, nos frustramos, mas a história permanece intocável. Nós não desgovernamos Deus. Nós não forçamos um plano B divino. Porque, como diz The Dork, está tudo conectado. E no final de tudo, sempre a vontade de Deus prevalece. Você queira ou não, planeje ou não, peque ou não, a história vai perfeitamente continuar se desenrolando. Então entendam uma coisa: você acha que está com essa bola toda para deixar Deus de calças justas? Você, uma minúscula partícula no universo infinito, acha que vai tomar uma decisão, cometer um pecado e com isso desorganizar a providência divina? Pobre mortal, tu és. Somos uma parte desse universo que cabe minusculamente na palma da mão divina. Imagina então a vergonha para Deus se tuas ações frustrassem os planos dele. Imagina o desastre se tuas escolhas determinassem teu destino. Já imaginou, como dizem por aí, se tuas palavras tivessem poder? Parou para pensar o quanto seria desastroso se todas as tuas orações, da forma como você ora, fossem respondidas da forma como você quer?
A pergunta então é: e se Isaac tivesse abençoado Esaú? É tanto sim, irmãos, mas uma coisa é certa: Deus é quem conduz a história com sua fidelidade. Então, quero uma prova. Nós estamos em Gênesis, falando das histórias do início, mas nós sabemos que com toda a conturbação, Deus cumpriu sua promessa, mesmo com toda a confusão. É Natal. Você precisa mais do quê? O descendente chegou. Deus não precisou das decisões do homem. A história se desenrolou, o descendente chegou e Deus cumpriu com suas promessas. A semente que Jacó carregava brotou em Maria. Então, Natal não é Papai Noel, árvore, festa, roupa nova. Claro que não. É Deus cumprindo suas promessas para com Abraão e sua descendência, ou seja, para nós. Muito mais do que isso, é o favor de Deus, é o amor dele se estendendo a um povo totalmente confuso e imperfeito. Em que momento suas decisões contribuíram para isso? Quais delas foram fundamentais? O fiel é Ele, não você. E que bom que é assim. Que bom que Ele é fiel. Você reconhece isso? Reconhece que se não houver governo divino, você se desgoverna e afunda no seu mundinho fechado. Você hoje já reconheceu que Deus lhe deu uma noite, um sol a nascer e o despertar de mais um dia, e qual dessas coisas dependia de você? É porque não é sobre você, não é sobre Jacó, é sobre Ele. Ele é fiel e nada frustra seus planos. Desde o Éden que o diabo tentou frustrar os planos de Deus, mas não conseguiu. A vinda de Cristo é a prova disso. Deus cumpriu o seu fiel plano e nos assegurou redenção. Então, nossos erros, nossas frustrações, tudo se desfaz na cruz. É sobre o que Cristo fez, não sobre o que eu faço. É a fidelidade dele, é a fidelidade de Deus, é a fidelidade do Senhor. Segundo, Jacó, ele foi um cara péssimo exemplo no início de sua vida, mas Deus cumpriu com os seus propósitos por causa da fidelidade dele. Mas não podemos negar, embora Jacó estivesse equivocado nos métodos, Jacó tinha desejos genuinamente espirituais. Ele queria ser o primogênito, o herdeiro, e mesmo pelos meios errados, ele tinha interesse nas coisas de Deus. O caminho que ele trilhou foram caminhos errados, caminho de engano, de mentiras, usando o próprio nome de Deus em vão, mas ele tinha objetivos espirituais, ele queria a herança, ele queria ser o herdeiro, ele queria a promessa. E o que nós vimos é que ele, mesmo com todos os enganos, se revelou a semente santa.
e Deus vai tratar com ele. O texto de hoje é que ele vai fazer um percurso, aí vai tirar um cochilo. Aí nesse cochilinho, ele vê algo fantástico, onde Deus vai ao encontro dele, para começar a tratar o coração de Jacó. Mas ele se revela desde o início a semente santa, porque mesmo equivocado, ele tinha desejos santos, espiritualmente santos. Já Esaú tem muito a nos dizer, e eu quero que você preste atenção, por favor. As consequências dos seus atos vieram não pelos desejos espirituais, mas sim, Esaú desprezava os valores espirituais. Ele pouco se importava com as coisas divinas, pouco se importava com as questões de Deus. Vendeu a primogenitura, casou com 2 mulheres, planejou a morte do irmão, e quando pretendeu agradar o pai, agradou o diabo, casando com um ismaelita. Veja as narrativas como produzem uma evolução do caráter de Esaú. Você vai ver Jacó sendo abençoado e Esaú seguindo mais e mais seus caminhos, se afundando. Então, 2 coisas precisamos então pensar. Muitos sofrem as consequências do pecado por causa da forma como desprezam as coisas espirituais. Para muitos, esta é uma realidade. As coisas espirituais sempre estarão em segundo plano. Tudo que ele organiza, tudo que ele pensa, ele não consegue projetar as coisas espirituais. Ele é tão envolvido com o mundo, mas tão envolvido, que ele não consegue, na sua organização, projetar nada, nenhum valor espiritual. Não há valores do reino no coração. Jacó, pelo meio errado, queria a bênção. Esaú desprezava. Como isso se revela na prática? Eu vou pegar mais uma vez o dia do Senhor. Qual é a relação do futebol? Acabamos de ter uma Copa do Mundo. E qual é a relação do dia do Senhor com o futebol? A Copa do Mundo nos diz muita coisa. Dia de jogo do Brasil. As pessoas se programam, empresas fecham. Os cristãos brasileiros se preparam, organizam tempo, os negócios, vestem a amarelinha, e seus corações se voltam para aquele momento apaixonadamente. Torceram, choraram, gritaram, sofreram, se frustraram quando o Brasil perdeu. Tem gente que ficou com raiva, tocou fogo na camisa, xingou Neymar, xingou Tite, passou uns 5 dias morrendo do coração. Já imaginou se fosse assim no dia do Senhor? Chegou o sábado e todos já estão preocupados com o domingo. Casa organizada, almoço feito, roupa passada, tudo pronto. Enfim, um domingo chega, o trabalho é colocado de lado, nada de trabalho, nada de estudar, nada de concurso. Meu coração agora está voltado para este dia. Eu estou preocupado com ele. Então a ansiedade bate. Assim como vestiu a amarelinha, a roupa é vestida.
e sua mente só pensa nisso. Chega ao culto, você canta alto, vibra com a voz de Deus que brota no salmo, seja longo ou curto, afinal de contas, quem passa 2 horas assistindo um jogo não vai ter problema em cantar um salmo longo. E então vem a palavra, e você fica atento. Não quer perder um lance de cada versículo. Depois vibra cantando em resposta à voz do Senhor. Que bom que fosse assim. Mas a gente sabe que não é. Primeiro que se usa o sábado da pior forma possível, já programando atividade no domingo. Se preocupa com um salmo longo. Pastor, estamos cantando um salmo que é muito grande. Mas cantou o hino nacional. Não aguenta 60 minutos de sermão. Pastor, sermão muito longo. 1h20 de sermão, pastor. Aí logo dorme. Mas que ficou firme até a cobrança dos pênaltis contra a Croácia. Gritou gol! Mas se ofende com os gritos do pastor. Não é interessante, não é? A segunda coisa é que as pessoas que negligenciam as coisas espirituais tendem a traçar seus próprios caminhos. Em vez de se arrependerem, tentam seus métodos para agradar a Deus. E no final de tudo, como Esaú, expõem a hipocrisia. Eu vou usar de novo o dia do Senhor. Deus chama para cultuar publicamente, mas ele fica em casa assistindo o culto e com isso pensa: estou agradando a Deus. Como agradar a Deus fazendo coisas que Deus não ordena? Como agradar a Deus buscando, como Esaú, uma esposa dentro dos ismaelitas? Irmãos, uso o dia do Senhor só como um exemplo, porque esse é um pecado praticado publicamente. Porque se você sair daqui e ver o pastor dando um beijo numa mulher que não é a esposa dele, logo você vai querer a caveira do pastor, logo você vai querer disciplinar o pastor. Safadinho, adúltero. Mas quando você sai daqui, às vezes no domingo, depois da escola dominical, você encontra seu irmão no meio da rua quebrando o dia do Senhor e você não faz nada, porque já é natural, já é normal. Por isso que eu uso o dia do Senhor. Mas tantos outros poderiam ser citados aqui. E aí, irmãos, o que importa mesmo é, por mais que sejam feridos por Deus, não buscam um remédio genuíno. Essa é a questão. Veja, aqueles que desprezam as coisas espirituais, nada muda. Você fala, grita, chama atenção, Deus fala, mas ele não consegue admitir. Cada passo que ele dá é mais distante ele fica. Por isso que Jesus disse: árvore má não produz frutos bons, porque o fruto, ela é resultado da natureza da árvore. Se a árvore é boa, frutos bons. Se a árvore é má, frutos maus. E o que aprendemos hoje, no caso em questão, é que Esaú nunca será Jacó.
Quem despreza as coisas espirituais nunca será semente da serpente ou da mulher. Natal também é isso. Jacó carregava a descendência. Jesus veio salvar essa descendência. Já a descendência de Esaú, a serpente, ele veio condenar. O nascimento dele é o fim da linhagem da serpente. E o que tem de semente da serpente celebrando hipocritamente o Natal hoje, não é brincadeira. Então, se por um lado, o povo de Deus celebra a semente da mulher, os ímpios deveriam chorar. Aqueles que desprezam os valores espirituais, ao mesmo instante que comemoram o Natal, deveriam chorar. E aí, meu irmão, você se assemelha mais a quem? Jacó ou Esaú? Olhe para a sua vida, olhe para os seus interesses, o que você busca, olhe para os seus valores, para os seus desejos mais íntimos, veja de que lado você está. Se você, mesmo equivocado, mas deseja as coisas espirituais, mesmo destrambelhado, mas você quer a promessa, mesmo com todos os equívocos, seu coração arde pelo reino de Deus. Ou você é daquele que despreza os valores do reino? Você é daquele que é mais importante um jogo do que o dia do Senhor? É mais importante peregrinar numa Netflix do que ouvir 2 horas de sermões? Qual? De que lado você está? E aí veja, você sabe por que muita gente na igreja despreza as coisas de Deus? É porque são uma árvore má. É a semente da serpente no meio do povo de Deus. É por isso que o pastor vai falar, o pastor vai exortar, se for necessário vai disciplinar, e nada vai mudar, porque é uma árvore má. Ele sempre vai progredir para se distanciar de Deus. O pastor fala do dia do Senhor, ele fica bravo com o pastor. O pastor fala das questões espirituais, ele fica com raiva. Quando não é isso, ele muda de igreja. Não adianta, o que é árvore má não vai dar bom fruto. Ele vai continuar assim. E o que tem de semente de serpente dentro da igreja, que é linhagem do maligno, é por isso que não escutam. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem tapado os ouvidos para as coisas espirituais, se você tem vivido desprezando as coisas do reino, se você tem agido desprezando os valores espirituais, fique certo, isso é um indício enorme de que você é semente da serpente, que em você está a natureza do diabo,
que é o diabo quem reina em seu coração, que é o diabo que é o vosso guia. Quando vieram a Jesus com conversinha, Jesus disse: vocês são do diabo. O diabo é o pai de vocês. Por isso que vocês não creem em mim. E é por isso, irmãos, que nada espiritual abala o coração de uma serpente. Nada. Eu tenho que falar sobre isso, irmãos, nada. Porque tem pessoas aqui que escutam o sermão quando vêm para a igreja, mas nada muda, continuam do mesmo jeito. Do mesmo jeito, domingo a domingo, domingo a domingo, domingo a domingo. O que é isso? Senão um sinal que vai para o inferno, que está perdendo tempo vindo para a igreja, porque é semente da serpente. Cada sermão que escuta é juízo mais para a vida dele. E nem os meus gritos mudam. Entra ano, sai ano, é a mesma coisa. Eu estou aqui nesta igreja há 3 anos e meio. E ainda tem gente vagabundando sem entender nada do que eu estou dizendo. Sem atentar para nada do que eu falo. O que é que você quer, meu irmão? O que é que vocês querem? O que é que vocês buscam? Vocês são filhos de Deus ou do diabo? Vocês são a semente da mulher ou a semente da serpente? Se são da mulher, ouçam! Se arrependam! Porque Deus cumpriu com sua promessa. O filho veio. Ele vai salvar a linhagem da mulher, mas vai derramar ira sobre a linhagem da serpente. Eu juro, eu saí de casa dizendo: Senhor, minha garganta. Mas é porque, irmãos, é sério. Como eu falei, eu já estou aqui há 3 anos e meio. Tem gente que não está entendendo nada. Nada, é do mesmo jeito. E olhe que o Brontossauro Rex estende a mão. Quer ajudar. Mas quando eu estava lendo esse texto, eu disse para mim mesmo: Deus, eu tenho que entender, árvore má é árvore má. Eu tenho que passar o serrote nela. É por isso, irmãos, que ainda tem gente que está chateado com a seleção, mas não com os seus pecados. Ainda está pensando como é que se leva um gol, faltando 3 minutos para acabar o segundo tempo da prorrogação.
Mas ele não diz assim: ai, como eu sou um pecador miserável, eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu estou negligenciando as coisas espirituais. Eu estou fazendo tudo ao contrário. Eu digo que sou crente, mas eu faço tudo ao contrário. Eu não gosto de oração, não gosto da palavra. De vez em quando eu visito o culto, eu preciso me arrepender. Mas está chateado com o Tite. O Brasil tinha que ser só ataque, mas ele não consegue atacar a alma dele com os valores eternos. Ele sabe que o Brasil, se tivesse um ataque melhor, teria vencido, mas ele não consegue pensar que ele pode estar indo para o inferno por causa dos desprezos espirituais. Natal é isso. É vida para a linhagem da mulher, mas é sentença para a árvore má. Jesus disse, interessante, né? Está posto o machado. Está posto o machado. O machado está pronto para torar a árvore. É só questão de tempo. Meu irmão, caia na real. Reflita sobre essas questões. Reflita. Faça uma avaliação. Quem sou eu nessa história? Quem sou eu? Porque se você estiver vivendo assim, como Jacó, por exemplo, for da linhagem da mulher e tiver andando como filho da serpente, Deus vai ter um encontro com você. Deus vai ter. Mas se você não for, Deus também vai ter um encontro com você. Mas lá no inferno, para lhe atormentar. Eu concluo. Essa é a melhor data para pensarmos sobre nós, pregarmos o Evangelho aos que nada sabem sobre o Natal. Porque para a linhagem da mulher, Natal é conforto. Para aqueles que vivem como Esaú, é juízo. É condenação. É a ira de Deus sendo derramada. Jesus disse: aquele que crê em mim será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Quando eu prego o Evangelho, alguns dizem assim: nada aconteceu hoje, ninguém se converteu. Mas entendam uma coisa: o Evangelho, a pregação do Evangelho tem dois objetivos: salvar e condenar. Se ninguém creu, se ninguém se arrependeu, com toda certeza, muitos foram condenados, porque ouviram o Evangelho, ouviram os alertas do Senhor e não se curvaram a ela. Graças te damos, Senhor. Obrigado pelas suas palavras, que o Senhor nos ajude
Em nome de Cristo, Senhor, nos ajude. Nos ajude a sermos santos, sermos como Jacó. Os valores espirituais reinem em nossos corações. Te peço, em nome de Cristo.